e vamos ver se alguém se apresenta e continue pensando no símbolo para te auxiliar nisso, porque ele tem essa funcionalidade. Tem uma pessoa no lado esquerdo da sala. Eu não o conheço, mas eu tô me aproximando dele. E tem a roupa diferente, é uma roupa marrom, antiga, tem um capuz, eu não consigo ver o rosto. É, é uma roupa como se fosse de um monge. E tem esse capuz. Uma roupa bem folgada. Ele tá parado, ele continua parado, quase que imóvel. E vem outro igual a ele. Só que esse outro se movimenta, tá andando, né, na minha direção. Ele estendeu a mão. Ele quer que eu vá com ele agora. Tá, então vamos acompanhar, vamos ver onde eles querem levar a gente. Eu consigo visualizar ele, mas tudo em torno é bem escuro. E a gente vai caminhando por esse lugar. Então, vai tomar forma já já. Tá, agora eu começo a ver como se fosse a saída de um túnel. Bem claro, a gente tá se aproximando. Uhum. Nossa, é um lugar diferente. É como se fosse. É na mata, parece. Com árvores, cipós, assim, uma mata nativa. Na mata Certo. virgem mesmo. Ele ficou maior. Esse ser que tá com ele ficou bem maior. Uhum. Maior que eu, assim, em estatura. E a gente continua andando. Tá, agora. Meu Deus. Tá, a gente saiu dessa mata e o lugar se abriu, né? E mais à frente eu tô vendo uma nave triangular. Certo. Ah, é bem diferente. Nossa. Ela é preta, ela é preta. Sim. Ela não tá tocando o chão, e a gente tá bem próximo dela. Tá, parece que ele quer falar comigo agora. Tá, beleza. Ele tá falando que eles fizeram uma representação desse lugar. Uhum. Representação. E ele vai permitir, né, esse lugar que a gente está, né, que foi criado, vai permitir que eu consiga estabelecer um contato mais fácil. Tá. Vou perguntar se o contato é com ele ou se é com outro ser. Uhum. Não, tem outro ser se apresentando. Eu acho que ele tá descendo da nave. É um senhor, parece humano, então, com uma barba longa. E ele tem um vestimento parecendo a vestimenta de um mago. Uhum. Tem até um cajado em uma das mãos. Ah, esse ser de capuz, ele continua do meu lado. E agora esse senhor já tá na minha frente. Ele fez uma saudação me chamando de mago também. Tem uma palavra que tá vindo muito, que eu não sei se eles estão falando, que é apresentação. Eu não sei o Uhum. que significa ainda. Eles vieram se apresentar, né? Mas aparentemente ainda estão numa roupagem humana e Então, isso a gente vai entender ainda. nossa, agora eu tô sentindo meu chakra sacral mexendo muito. É, porque é mais fácil ajustar assim, sabe? Ainda tá muito. Nossa. Tá, agora eu consigo ver o mago com muita nitidez. É, exato. A roupa da cor dele é violeta, sabe? O chapéu, a vestimenta dele. Uhum. E tem eu acho uma ametista na ponta do cajado, na parte de cima. Ele fez um gesto para que eu me aproxime dele. Ele tocou o cajado duas vezes no chão. Deu pra ver uma espécie de onda energética, sabe? Saindo do cajado. Sim. Tá, nossa, tá bem diferente. Ele me mostrou uns seres bem baixinhos com orelhas pontudas. Uma imagem na minha frente. Ah, tá. Ele projetou uma tela na minha frente agora. Como se fosse um telão de Aham. cinema. Tem algumas imagens que estão se formando. Nossa, meu chakra do plexo solar tá mexendo muito também. O primeiro ele tá todo verde, essa tela na minha frente tá totalmente verde. Ele tá falando que isso vai ser necessário para que alguns ajustes sejam feitos em mim. Tá. Eu tô vendo um lugar bem escuro. Sabe as imagens que
que as pessoas costumam dizer que é um umbral, eu tô vendo, nossa, Certo. tô vendo uma pessoa montada num cavalo, só que um cavalo totalmente diferente, disforme. Nossa, é muito estranho. Eu não entendo por que ele tá me mostrando isso. Nos filmes que eu já vi que retratam um umbral, é isso. Tem um cavaleiro Uhum. que tá sendo mostrado, totalmente negro, um cavalo que tem partes de ossos, partes de carne. Em E agora ele. decomposição. Isso. E agora ele me mostra vários crânios nesse lugar. Por que ele tá me mostrando isso? Ah, a gente já vai entender, porque tem algum motivo. Ele tá falando que essas zonas foram criadas por nós, que Uhum. elas não precisariam existir. Ele tá falando que durante muito tempo, nós, os seres humanos, fomos instruídos de uma maneira errônea sobre lugares de punição. E por isso, o inconsciente, quando ele tá falando assim, o Sim. inconsciente coletivo criou essas Uhum. zonas de grande densidade. Ele não fala zonas umbrais, ele fala zonas de grande densidade. Ele fala Certo. que umbral não é um termo muito correto para se dar para esses lugares. Ele disse que umbral é o nome que se dá para as portas que a gente, assim, parece o local onde ficam as portas aqui na 3D. Ele disse que não é um nome adequado, umbral. São zonas de Uhum. grande densidade. Só que ele falou que a maioria dessas zonas estão sendo limpas atualmente, estão sendo destruídas, estão sendo Uhum. dissolvidas, desintegradas. Tá, ele está falando assim, quando se segue na Terra, não permite mais que essas zonas continuem a existir, portanto elas estão sendo desintegradas. Essa é a palavra que me vem. Né? E diferente da última canonização, eu estou ouvindo ele falar mesmo. Entendi. Tá, ele tá falando que ele tá se apresentando como um mago, porque existem ideias sobre magos, muitas ideias sobre magos negros, né? Uhum. De que os magos negros são seres que perseguem, que assediam, que fazem mal, e que não é uma ideia totalmente correta sobre eles. Certo. Você tá entendendo isso que ele tá falando? Tô. Porque eu tô boiando nisso que ele tá dizendo. Ele olhou pra mim, porque eu tô com um ar de questionamento sobre o mago negro, que ele disse ainda. Aham. Tá, Vamos eu queria me aprofundar. explicar. Ele falou que eles não agem da forma que a gente acha que eles agem. Certo. Ele falou que ele tá calado por enquanto. Será que é porque você ia me dizer alguma coisa? Tá. O Mago Negro seria a personificação daquilo que é negativo, daquilo que as pessoas entendem como a pessoa que promove a negatividade, o mal, né? E o que ele está querendo dizer é que, peraí, não é bem assim. Isso aí. Aí agora a gente tem que entender o que ele quer dizer com qual que é o real propósito. Ele tá dizendo o seguinte. Agora a cor da roupa dele mudou, ficou bem preta. Então. Tá, então, pelo menos o que eu entendo, ele tá se mostrando como um mago negro agora. Tava com roupa ali meio Sim. lilás, meio violeta, agora tá totalmente preto. Vamos aqui, vamos ver o que ele tem pra me falar. Você que me acompanhou até aqui, Hum, ele tá o tempo todo do lado. Eu não sei se ele tá auxiliando, sim. mas ele tá o tempo todo do lado. Tá fazendo a sustentação. Ok. Esse mago, ele começou a falar, ó, ele disse assim, se eu compreendo o que são extremos, se eu compreendo o que é realmente a dualidade, Hum, porque a visão da 3D sobre dualidade está muito equivocada, porque está baseada no bem e mal, no certo e no errado, e que não é bem assim, que para que eu consiga entender, ele vai tratar essa dualidade como polaridade. justo. Polaridades.
somente polaridades. E aqui o que a gente entende como mal e como bom não é exatamente assim que se processa. São simplesmente faces da mesma moeda. Uhum. Digamos, ele está dizendo que o plano que se desenvolve na Terra é para que a gente experiencie esses dois extremos. Em dados momentos a gente vai experienciar um, e em dados momentos a gente vai experienciar o outro, mas que os dois são necessários para a nossa evolução. Uhum. E que a gente não pode fugir disso. E agora ele está falando, nossa função, a função dos magos negros, é permitir que esses extremos aconteçam. Você está entendendo, Thiago? Sim. Eu não tô muito bem, mas vamos lá. Ele disse que os magos negros dão as capacidades para que essas polaridades se estabeleçam e aconteçam, e para que a gente possa experienciar. Uhum. Ele tá me mostrando algumas cenas na minha tela mental. Exemplos, né? Ele tá mostrando, tipo assim, tá me mostrando uma favela Uhum. onde crianças, né, já crescem em meio àquilo. Armas, criminalidade, né, o mercado de drogas, ele cresce naquele meio. Aquilo ali para ele, ele se ambientalizou com aquilo é natural para ele. Esse é um extremo. Esse é um dos extremos que a gente pode experienciar aqui na Terra. E ele tá me mostrando, interessante, ele tá me mostrando um médico já formado, tratando pessoas, num hospital bem equipado. E ele tá me dizendo que esse é um outro extremo. E ele tá falando, Certo. existe bom e mal aqui? Ele tá falando, ele disse assim, existe bom e mal aqui? E ele mesmo responde, não, existem polaridades. A criança que nasceu na Perfeito. primeiro exemplo, tem aquilo como um certo, como um comum. Essa é a experiência que ele está tendo. E não há nada de errado aqui. Existe somente um nível de experiência. E naquela outra cena que você viu uma pessoa e que a 3D costuma dizer como uma pessoa boa, praticando a bondade é simplesmente um outro nível, uma outra polaridade vivenciada. Certo. Essas são as polaridades. De um jeito muito. Ele usou o termo cru. É de um jeito superficial as polaridades que ele estava querendo que eu entendesse de início. Uhum. E agora ele pretende aprofundar aí o que os magos negros falam. Tá. Ele tá focando algumas coisas com minhas vivências, Thiago. Tá te dando, acho que, exemplos que você consiga traduzir, entendeu? Ele tá me mostrando algumas cenas do passado que eu passei que foram de muito perigo. Muito perigo, muito perigo. Só que na época eu não entendia que era de extremo perigo. E eu saí ileso dessas situações. Tanto a nível físico, emocional, mental, em todos os níveis. Ele Aham. disse que eu passei por aquilo para que hoje, com a consciência e maturidade que eu tenho hoje, eu compreendesse que isso existe e está em todos os lugares aqui no planeta Terra. E atualmente, eu achava que eu tinha sido salvo dessas Hum. situações de perigo, mas não é bem isso que ele está dizendo. Não quer dizer que eu fui salvo dessas situações de perigo. Eu vivenciei aquilo de uma maneira que eu pudesse ter aquilo palpável, mas se não fosse traumático, porque não era a intenção na época. Sim. Eu precisava estar muito consciente disso anos mais tarde, para que eu compreendesse de que a gente é colocado nessas situações não por maldade, mas por uma forma de aprendizado somente.
precisam acontecer para que a gente extraia a experiência, aprendizado, bagagem. Somente isso, nada mais. É como se eles tivessem trabalhado essa outra polaridade mais, vou chamar de negativa, né? Adversa, em você. E então, eu associo isso. Quer ver? Nós temos nossos mentores, certo? E nós entendemos muito que os nossos mentores fazem apenas o bem. Eles apenas nos tiram das situações, eles apenas nos salvam. Mas a gente às vezes não consegue compreender que eles são os mesmos que nos empurram para os problemas, que a gente entende como problemas. Porque eles estão no entendimento da dualidade, ou seja, no entendimento de trabalhar com as polaridades do que a gente chama de bem e de mal, a ponto de trabalhar aquilo para o engrandecimento. Então, eles colocam na diversidade uma experiência que vai promover um entendimento de que ali, através de repente de um aprendizado pela dor, vamos chamar assim, e esse aprendizado só poderia ter vindo daquela maneira, que nós não teríamos pelo amor, vamos chamar assim. Então, são as duas formas de experimentar uma questão, e algumas só se experimentam pela dor, só se observam dessa maneira, só são assimiladas dessa maneira. Então, quando ele apresenta o trabalho dele, é como se eu entendesse que ele fala, olha, eu estou aqui responsável por gerar aquilo que vocês entendem como negativo. Mas olha só o que produz de positivo. Quer dizer, é quase uma transmutação, né? Sim. Entende? Mas vamos lá, enquanto você estava falando, ele estava me mostrando algumas coisas. Vamos lá. Ele me deu um exemplo, assim. Ele mostrou uma pessoa, e aí a gente vê muito em desenho, né? Um anjinho e um diabinho. De um lado Isso. e do outro. E aí ele pegou essas duas imagens e colocou numa só. Ele falou, não são dois seres opostos aí que fazem essas experiências que vocês, né, essas experiências adversas, essas experiências positivas. Ele está dizendo que ele é o mesmo ser que me salvou dessas situações depois de ter me colocado lá. Exato. Ele falou assim, quando o diabinho vier no seu ouvido, sou eu te colocando lá. E quando vem o anjinho falando do seu ouvido, também sou eu te tirando de lá. Porque somente dessa forma você iria compreender aquilo que você tem que trazer de experiência de bagagem. Exato. Aí, isso foi surpresa para mim. Quer dizer, o exemplo que eu dei do guia que salva, mas que também empurra você para aquela situação, ele é o mesmo que salva, é o mesmo que te coloca, é isso. É exatamente isso que ele está falando. Quando você falou mentor, eu vi ali um Czinho bacana, cheio de luz e tal. Só que ele tá de preto. Sim. Ele tá representado. É o mesmo ser. Ele disse isso, né? Eu sou mesmo que te coloca. O mesmo ser. Que te tira de lá, te diferença. Uhum. Isso que ele tá falando. Ah, tá. Não tem esse outro ser que vem me acompanhando? Que às vezes esse ser pode ser um coadjuvante nessas experiências aí, pode ajudar. Mas não é porque ele tá com capuz e eu não posso ver o rosto dele que ele só faz coisas que a gente acredita ser negativo. Ele também pode ser tipo um guardião. Exatamente. Eu vou ter que quebrar muita coisa com essas falas que ele tá me dando e principalmente do jeito que ele tá vestido. Porque ele tá me dizendo que eu tenho uma ideia de que o Mago Negro só vem pra aterrorizar, pra fazer coisas que a gente classifica como ruim, mas não é. Não é isso. Ele diz que o conhecimento que eles adquirem chega a um nível que eles compreendem essa questão da neutralidade que o universo é. E é por isso que eles agem nesses extremos, né? Que a gente classifica como negativo e positivo, que são somente polaridades, que é o que ele está falando. Essas polaridades se apresentam na 3D para que vocês adquiram essa bagagem que vocês vão precisar no caminho evolutivo de vocês. É natural que eles queiram levar a gente para a nave deles?
Acontece bastante. Antes Ah, dele ele que. levar você para a nave, vamos fazer uma pergunta que eu acho que talvez ele mude o assunto, por isso que eu estou falando. Vamos fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Vamos lá. É possível que um mago negro, antes de vibrar algo neutro, trabalhe apenas na polaridade inversa, negativa? Aí ele disse que até certo ponto. Ele está dizendo o seguinte, que conforme ele vai avançando nos estudos e na capacidade de compreender o universo, ele pode sim ser que ele trabalhe no que a gente chama de negativo, na polaridade negativa. Sim. E isso acontece muito. Mas aí entra a questão que a gente fala, mas aí se eu fizer coisa ruim, eu vou para um Umbral. Lembra o Umbral que ele me mostrou lá no início? Ele tá falando, né? Lembra o Umbral que eu te mostrei no início? Não significa porque esse Mago Negro, que trabalhou muito tempo ali na negatividade, vá para lá. Não é isso aí não, ele tá dizendo. O Mago Negro dificilmente vai para lá porque na caminhada dele ele compreende de que é a Exato. consciência dele que o leva para lá. Uhum. Ele é quem se amarra. Se ele compreende, ele já não vai mais se amarrar ali no umbral. Exatamente. Ele falou, e a partir do momento que ele compreende isso, que ele compreende essa neutralidade, porque isso acontece no caminho do Mago Negro, né, que está trabalhando na negatividade, chega um momento, não existe nenhum Mago Negro que trabalha nos extremos, nas polaridades, e um dia não trabalha na negatividade. E o mesmo vale pro Mago Branco. Exatamente, era isso que ele estava começando a falar. Assim, ele me mostrou um carinha lá, todo de branco, né? Ele tá mostrando, tá me dando muitos exemplos, todo de branco, né? Cheio de arco-íris, coisas boas ali, ajudando e tal. Que aí ele se depara, né, com um lado negro da força, o lado branco. Ele tá me mostrando isso nitidamente. Só que quando ele se deparou com o lado negro, né, que a gente diz como negativo, houve um choque, assim, como uma compreensão. Quando ele se deparou com o lado negro, ele compreendeu que se ele continuar só ali no mundo cor-de-rosa dele, ele não. Chega um momento que se ele só continuar ali, ele não avança mais. Ele estagna. E aí ele se depara com esse lado negro da força. E aí vem a compreensão de que são as polaridades que precisam ser trabalhadas e vivenciadas. E se ele for só Exato. por um caminho, ele não vai chegar ao propósito, né? Que os magos um dia chegam. A Muito bem. propósito evolutivo de todo mundo. Beleza. Então acho que a gente pode dar sequência onde ele gostaria de levar você. Ah, ele quer me levar lá pra nave dele. Uma nave grandona. Beleza, vamos Aí, lá. Vamos lá, entender. a gente já tá chegando na nave. Eu não sei o que é, mas parece uma escada, mas não é. Enfim, a gente entrou na nave dele. É bem diferente o interior dela. É iluminado, tem uma espécie de vidro espelhado. Que eu achei que ia dar pra ver o exterior, mas a gente não tá conseguindo ver, não. Tá. Tem algumas cadeiras, 3. Ele pediu para que eu me sentasse numa delas. Aí elas têm formam um triângulo, sabe? Como elas estão dispostas. Sim. Ah, assim que o Ser de Capuz sentou, eu e ele sentou, esse mago, subiu paredes que fechavam esse triângulo. Paredes energéticas. Interessante. Interessante, sim. Ele falou que agora a gente vai entrar em assuntos que precisam ser colocados hoje. É que a gente vai, né, dar um fechamento para a polaridade, resumir, é que a gente entre em outros assuntos que precisam ser pautados hoje. Tá. Ah, sim, ele meio que colocou assim, pode ser que a sessão não seja tão breve hoje. Tá. Que o intuito dele não é ser breve, é elucidar. Vamos lá, então. Ele não está mais
o cajado dele. Ele tá somente trajado. Ele tá tirando. Ele tá mudando aí as feições dele. Tá ficando diferente. Eu acho que ele vai mostrar a verdadeira forma dele aí. É, provavelmente. Nossa, tá muito difícil pra mim ver, entender, compreender. Agora. Ele ficou mais perto de mim. Ele saiu da cadeira dele e veio pra perto de mim. O ser de capuz. Ele quer que você veja mesmo. Agora eu tô vendo. Ele tem uma pele bem próxima do dourado, sabe? Um amarelo. Bem próximo do dourado. Os cabelos é da mesma cor. Nossa, amarelo. Diferente. Ele tá com um traje diferente. A cor da pele é diferente. A cor dos cabelos é diferente. Tá bom. Ele falou que agora eu consigo vê-lo. E eu realmente consigo ver ele nitidamente. Os olhos dele são bem diferentes. Não me passa medo, porque a energia é diferente. Mas os olhos dele. Os olhos dele parecem olhos de cobra. Só que ele é tudo amarelo. Sim, não é que nem o nosso, não tem pupila, né? Córnea, é vermelho. O olho dele é vermelho, totalmente. Vermelho. E é bem diferente o formato do rosto dele. Deixa eu ver aqui. Tá. O nariz, ele tem um nariz bem pequeno. Praticamente não tem nariz, porque no lugar do nariz é reto. Só tem dois furinhos. Dois furinhos e o rosto dele parece com um rosto de. Ele parece, sabe, assim. É muito difícil de explicar, mas eu acho que ele é um reptiliano. Ou Talvez um draconiano. híbrido. Ah! Tá bom. Tá, eu entendi. Ele me falou. Antes da gente especular, ele me falou. É híbrido. É originária de uma raça. Que ele falou que já é conhecida da gente, que é uma raça que vive nas águas, né? No Sirius, parece. Com uma raça réptil, reptiliana. Olha que interessante. Ah, e ele tá falando que ele veio especificamente falar inicialmente sobre polaridade, justamente por ele ser dessa raça. Como é o nome da raça, você lembra? A raça que a gente contactou dos cetáceos chama Cédrios. Isso aí, Cédrios, tá. Dos Cédrios e dos reptilianos. Ele falou que ele veio para falar sobre essa polaridade justamente para ele conseguir passar os sentimentos de forma muito fácil, para que eu pudesse adaptar essas polaridades. Muito interessante. Ele tem um nome dessa raça que possa passar pra gente? Ih, rapaz. Vê se ele te escreve algo. Tá, ele escreveu. Nossa. É que ele vai deixar eu soletrar? Eu tento soletrar e eu começo a tossir, me dá um negócio na garganta. Não, pergunta pra ele se... Não, mas pergunta se tá ok, assim. Às vezes não é ele que não tá deixando. Tá. Ele tá falando, não, que sou isso que eu tô visualizando. Eu pedi pra ele pra me poder soletrar. S, Z, E, T, H, R, I, S. Z, uma coisa assim, Zetris, uma coisa assim. Ele disse que eu não vou conseguir pronunciar direitinho não, mas é nesse rumo. Não, já tá valendo. É só pra gente catalogar, vamos chamar assim, né? Zetris. Tá, ele disse que o mais próximo é Zetris mesmo. Ele não passou o nome dele. Eu acho que talvez esse seja outro. Talvez seja interessante a gente tentar pegar o nome dele também. Vamos ver se ele vai me falar. Vê se consegue. Ele já tá querendo me mostrar alguma coisa aqui. Ele se chama Zatar. Zatar. Agora eu acho que... Zatar. Enfim, ele falou que precisa passar o que ele veio passar.
beleza, então vamos lá. As apresentações já foram devidamente feitas. Ele falou que o Ser de Capuz, que voltou pro lugar dele, foi sentar, vai se apresentar também. Enfim, ele precisa finalizar sobre polaridade e ele quer fazer isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, as polaridades vocês precisam vivenciar na dimensão de vocês. E não se enganem, as polaridades vão muito adiante dentro das dimensões. Uhum. Tá, e outra coisa que eu não imaginava, que a polaridade ainda existe em outras dimensões. Sim, só que ele está explicando que as polaridades precisam existir em dimensões elevadas acima dessa em que estamos agora, mas não tem um filtro ou a disfunção que vocês, né, que estão na Terra, em Gaia, fazem de bem e mal, certo e errado. É isso que a gente faz, essa distinção de que existe o certo e de que existe o errado, de que existe o bom e de que existe o mal. Essa polaridade existe, mas não com essas definições dos seres que estão atualmente em Gaia. Ele está falando Certo. que ele está falando que ele está falando sobre não vai explicar sobre dimensões, mas ele está falando dentro das dimensões paralelas de Gaia, né, que existem aí em vocês, existem planetas que experienciam a polaridade de uma maneira totalmente diferente. Ele está explicando, na 3D existem coisas que vocês não veem. O infravermelho vocês não veem. O magnetismo, que é pouco entendido por vocês não veem. Mas são energias da 3D que podem ser experienciados em realidades paralelas. Portanto, realidades que trabalhem nesse nível de 3D, com energias que vocês não veem, podem experienciar a polaridade de uma maneira totalmente diferente do que vocês experienciam. Ele está dizendo que o acesso aos nossos fractais vai tá sendo facilitado atualmente para a humanidade de um modo geral, mas ele está falando especificamente para a gente que faz parte do projeto. É verdade. O acesso a outros fractais está sendo muito facilitado para a gente, que a gente consiga entender essa questão aí. E é por isso que ele não vai explicar sobre realidades paralelas e fractais. Ele vai fechar agora a questão de polaridade. Portanto, a polaridade se desenrola da seguinte maneira: vocês precisam passar por situações e fechem isso. Não usem mais o nome negativo e positivo. Vocês já têm um nível de conhecimento que permite que vocês não usem mais essas nomenclaturas. Vocês passam por situações e elas se desenrolam de um lado ou de outro, em polos, polaridades. E somente isso. Ele está me perguntando se isso já está consolidado na minha cabeça. De que tudo que acontece são situações. E que elas precisam dos extremos, ele chama de extremos. Dos extremos desses polos. Simplesmente porque vocês precisam de conhecimento dentro da evolutividade de vocês. A gente experiencia, né, polos distintos, né? Mas dá para dizer então que é o humano que classifica o bom e o ruim de acordo com o que ele desejaria ter experimentado no lugar, né? Quer dizer, se ele viu algo que foi sofrido ou que doeu, né? Então ele vai falar, isso foi ruim, né? Então ele classifica dessa maneira. É o humano que faz isso, certo? Certo. Ele tá explicando essa parte bem aí. Ele falou que a tua fala foi certa, só que ele tem a acrescentar. Ele tá dizendo que a gente vem com uma espécie de chip. Ele tá dando exemplo, uma espécie de chip que a gente chama de características. Algumas pessoas falam sobre signos, zodíaco. Algumas pessoas falam sobre vibrações arquetípicas que a gente nasce. Enfim, tá falando sobre isso. Uma espécie de característica que é programada pra gente, para que a gente possa ter as determinadas experiências
E ele tá falando algo que é interessante, que é por esse chip que a gente recebe que a gente vai classificar com, né, que vai ser sofrida ou vai ser leve. E que até isso Hum, é programado. Até essa certo. noção de ser sofrido ou leve é programado. Porque caso fosse diferente, caso a gente conseguisse, né, trazer somente o lado cor-de-rosa, o lado bom da coisa, a gente não adquiriria a experiência que precisa ser passada ali. Então, tudo aquilo que a gente classifica como bem e mal, bom e ruim, varia de acordo com cada indivíduo. Aí eu vou dar um Exato. exemplo aqui. Um exemplo que é banal, mas acho que vai bem a calhar. Para uma pessoa que é sadomasoquista, o nível de dor dela do que é bom e do que é ruim é totalmente diferente de uma outra pessoa, porque ela veio programada de forma diferente. Ele está dizendo que é isso aí, que é isso mesmo. Você conseguiu colocar em termos bem humanos o que ele estava querendo dizer. Beleza, então estamos entendendo. Porque ele perguntou, se tá entendido, né, o que ele veio passar. Né, qualquer coisa, eu vou fazer assim, ó, vamos combinar com ele. Acho que seria muito, muito interessante a gente vir com uma lista de perguntas já bem pensadas para isso, para que ele mesmo visse e, então, em cima do que a gente montou de perguntas, trouxessem respostas, né? Ele Então, falou que uma das coisas que fizeram com que ele viesse ter esse contato com a gente foi justamente essa questão, né, de passar informação a nível, né, mundial, se possível. Ele está dizendo que ele está num trabalho que envolve muito a Terra durante um longo período. Ele não deu tempo, né, mas ele falou que envolve Gaia durante um longo período. Portanto, ele tá dizendo que existe essa possibilidade. Ele poder voltar para explicar isso com mais propriedade e respondendo as perguntas que a gente colocar para ele. Agora ele falou que se tudo tiver entendido, ele tá, ele quer passar uma outra coisa aqui. podemos ir então para essa outra informação. Ele falou bem assim, olha, ele ele tá dizendo que eu tô em criogenia. Eu só ouvi a palavra criogenia. Hum, Entendi. Ele vai falar um pouco sobre criogenia, é isso? legal. Ele vai falar um pouco sobre corpos criogênicos e criogenia.